Como entender o plano B de Deus? Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Então, quando você chega lá em 1 Coríntios, que foi a origem da sua pergunta, quando Paulo diz que devia ser entregue a Satanás, esse homem, porque estava dormindo com a sua própria madrasta, isso não era aceito nem entre os gentios. Porque Paulo começa falando lá em 1 Coríntios que havia coisas que nem entre os gentios, olha lá como é que fala lá, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Como é que os gentios sabiam que isso era errado? Por causa disso que eu falei. Eles também tinham leis, né? Eles já tinham leis gravadas no seu coração. Então é importante entender essa distinção. Uma coisa não se torna errada só porque apareceu depois num dos livros lá de Gênesis ou no Pentateuco, né? Muitas coisas já eram erradas antes, porque até Caim tinha consciência do que era certo e do que era errado. Na realidade, o que ele fala aqui, vamos traduzir de uma outra maneira, né? Se fizer o bem, você será aceito, ou seja, você será agradável, né? Quem fez o bem? Abel fez o bem. Por que Abel fez o bem? Porque Abel entendeu que ele não podia trazer algo de si mesmo para Deus, como forma de adoração a Deus. Porque Abel escutou de Adão, de seu pai e de sua mãe, o que Deus fez para cobrir o pecado deles. Deus matou um inocente, um animal inocente. Teve sangue, teve derramamento de sangue. E essa foi a razão de o Senhor aceitar a oferta de Abel e não a oferta de Caim. E Caim era um homem terreno da terra, né? Ele não aceita aquilo, porque ele queria se gloriar em si mesmo, das coisas que ele plantou, da colheita que ele teve e tal. Mas o Senhor puxa o tapete dele. E percebe logo que ele está irado, porque descaiu o teu semblante, né? Quer dizer, ficou com expressão de ira, de raiva. E quando ele fala que se fizer o bem, será aceito, como o teu irmão foi aceito. Então, o fazer o bem tinha que ser feito o bem com discernimento de Deus, com o ponto de vista, o bem segundo o ponto de vista de Deus. E é isso que Abel tinha, porque Abel não era do maligno, né? Porque Caim era do maligno, né? Caim não tinha relação de comunhão com Deus. E aqui essa história é muito interessante, porque o aviso que Deus dá agora é tipo assim, Caim, na porta da sua casa tem uma cascavel. Se você não ficar atento, ela vai picar você. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele, sobre o pecado, deves dominar. Ou seja, você tem que ter o domínio. Você não deve ser servo do pecado. A que você servir, desse você se torna servo. Isso fala lá no Novo Testamento. Então Caim, mesmo com esse aviso do Senhor, o Senhor sabia, claro, o que Caim ia fazer, não é? O Senhor sabia. E a gente pode achar injusto, né? Falar assim, mas então por que o Senhor não protegeu Abel? O Senhor protegeu Abel. Protegeu sim, tanto é que o levou para casa, levou para sua presença. Nós poderíamos usar o mesmo argumento e falar assim, por que o Senhor levou embora Enoque, né? Não deixou aqui na terra, interrompeu a vida de Enoque aqui? Enoque foi arrebatado ao céu, né? Lá a gente vê mais para frente em Gênesis. Como assim? Por que o Senhor interrompeu? Por que o Senhor não deixou Enoque na terra? Porque era muito melhor ficar com ele, ficar com o Senhor. E aqui então Caim teria que dominar, né, esse constante perigo à porta dele. Pensa sempre numa cascavel na porta. Se você for sair ou entrar em casa sem tomar cuidado, você vai ser picado. Eu me lembro uma vez, lá em Goiás, eu fui numa casa e tinha um batente assim, e esse batente era todo meio podre, né, de madeira meio podre.
E eu encostado no batente, assim, na maior, né? Tranquilidade. De repente, quando eu olho assim, eu falo, o que é isso, né? Nas frestas da madeira, assim, tinha uma jararaca pequenininha, aquelas coisinhas branca e preta, assim, o que é? A jararaca, ela estava enfiadinha, assim. É claro que do jeito que ela estava ali, não ia dar nem para me morder, porque ela estava encaixada na fresta, né? Mas é sempre essa ideia que eu tenho, tem uma jararaca na fresta, tem uma cascavel na fresta. Cuidado, cuidado, ela vai estar sempre ali pronta, se você descuidar, ela morde, né? E aí então ele mata, né, mata o seu irmão Abel, e aqui entra toda uma história de misericórdia de Deus. Deus querendo que Caim se arrependa. Que fizeste, a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Vagabundo aqui é errante, não é vagabundo que não gosta de trabalhar. Eu me lembro até que tinha um irmão suíço, né, que veio a Limeira algumas vezes, morou até em Limeira um tempo, e ele uma vez encontrou com meu pai, e eu tinha mudado várias vezes de casa, né? Eu tinha mudado. Eu estava terminando de fazer uma mudança, ele veio lá, eu estava acabando de arrumar as coisas, meu pai estava ajudando a mudança. Ele chegou pro meu pai e falou num português, que era o português dele, todo atrapalhado, ele falou assim, ô, seu filho é vagabundo ou não? Porque ele estava traduzindo direto do inglês, que o inglês é vagabond, que é uma pessoa errante, uma pessoa que não para, não mora num lugar só, está sempre se mudando. Quando ele falou isso, depois eu falei, quem que é aquele lá que vem chamar você de vagabundo? Você não é vagabundo? Eu falei, não, pai. É que ele fez uma tradução literal da palavra inglesa, né? No português antigo era usado vagabundo também como uma pessoa que vaga, né? Anda para lá e para cá, não para num lugar só. Mas aí Caim, ele faz uma declaração no versículo 13, essa aqui é a declaração de auto-julgamento e autocondenação, porque Deus não tinha falado nada para ele. Falou que ele era maldito desde a terra, né? Que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Ou seja, Deus está dando umas reprimendas, né? E uma penalidade para ele, pelo que ele fez. Mas ele fala aqui, é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Não, o Senhor não falou isso para ele. O Senhor não falou que a maldade dele era tão grande que não podia ser perdoada. Não falou. Percebe? Então isso é ele agora tomando o lugar de Deus para aplicar sobre si mesmo uma penalidade, um juízo, que na verdade o que era isso? Ele não queria ter nada com Deus, ele queria mesmo ficar longe de Deus. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Também ele está acrescentando coisas aqui que não são sentenças que Deus tinha dado a ele, porque Deus queria perdoá-lo. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Então, nós não sabemos o que é esse sinal e também não interessa que sinal é esse. Mas o que nós vemos aqui é Deus dando proteção a ele. Porque se Caim estava preocupado que alguém poderia matá-lo, o Senhor resolve isso. Então vamos fazer o seguinte, ninguém vai poder matar você, porque se alguém te matar, 7 vezes será vingado, né? E aí Caim vai e sai de diante da face do Senhor, no versículo 16, ou seja, ele se afasta do Senhor. Habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden, conheceu Caim e sua mulher. Agora algum vem falar assim, mas como que ele conheceu sua mulher, se só tinha ele e Abel, né? Que mulher era essa que tinha na terra de... Ora, se você pegar qualquer pessoa aqui no Brasil, né, dessas populações que ficam mais fora da grande cidade, ficam mais na área rural e tal, o cara tem 20 filhos, 30 filhos, né, no período de uma vida. Aí você vê aquelas mulheres que às vezes aparecem até na televisão lá com 15, 20 filhos, né, um monte de filhos. Então ali, você imagina, uma mulher brasileira, né, que vive até os seus 60 anos de idade, 70 anos, e dá lá 15 filhos, 20 filhos às vezes.
Agora, pensa numa mulher que vivia 800 anos, 900 anos, né? Como eram os habitantes da Terra no começo, antes do dilúvio. Quantos filhos ela era capaz de gerar? Com uma saúde perfeita. Quantos filhos, né? E depois casava, filho com filho no começo, primo com primo, irmão com irmão. Porque não tinha ainda, Deus não tinha dado uma lei nesse sentido, de não poder haver casamento consanguíneo. Isso não tinha, porque não podia nem dar isso, né? Porque senão não ficava ninguém. Morria os filhos de Caim, de Eva, de Adão e Eva, e acabava a população do planeta. Então eles certamente se casaram entre si, como acontece também, já aconteceu também, né, em muitas comunidades isoladas. Encontram-se às vezes tribos, que é todo mundo parente. Se você fizer um DNA ali, é todo mundo parente, porque tudo casamento da mesma família, não é? Então aqui nós encontramos Deus querendo perdoar Caim, Deus querendo exercer misericórdia com ele, e ele não. Aí ele encontra uma mulher, edifica uma cidade, coloca o nome de Enoque na cidade, e agora Enoque vai ter filhos, não é? E quando chegar aqui em Lameque, nós vemos que começa então a poligamia. Muita gente, inclusive os mormons, né, que por muito tempo defenderam a poligamia, alegando, né, mas os homens no Antigo Testamento tinham mais de uma mulher. Davi tinha mais de uma mulher, Abraão tinha mais de uma mulher, Isaac, todos os patriarcas eram polígamos. Sim, eles tinham mais mulheres. E tinham mais problemas também por causa dessas mais mulheres. Porque se você analisar a vida de cada um deles, as mulheres que eles tinham a mais foram justamente a causa dos problemas dele. E a mulher extra que Abraão teve, por exemplo, é um caso, né? Abraão tinha Sara e tinha a sua concubina, que era Agar. E de Agar, concubina de Abraão, nasceu Ismael. E de Ismael vieram todos os ismaelitas. Os ismaelitas formam a raça dos árabes. São os árabes. Agora pensa assim, o erro que Abraão cometeu lá atrás, até hoje dá dor de cabeça para os filhos de Isaac. Até hoje. Que são os israelitas, né? Que seria depois Israel, filha de Jacó. Mas até hoje, olha só, até hoje a inimizade toda dos árabes vem lá de trás, quando Abraão não esperou, não acreditou na promessa do Senhor e tomou a dianteira para ter um filho da escrava, de Agar. Então nós vemos que consequências tem quando desviamos de fazer a vontade do Senhor. E aqui então surge a poligamia. Então se alguém vem falar assim, mas os patriarcas eram polígamos porque eles desobedeceram o que Deus determinou no princípio, lá em Gênesis, no começo, em Gênesis 1 e 2, e seguiram o exemplo de Lameque. E Lameque, olha que boa pessoa que ele era. No versículo 23, fala, disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha só, olha o tipo de pessoa. O jovem pisou no pé dele e ele matou o jovem. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Isso aqui é o orgulho, né? Como que é o ser humano e querer ir além do que Deus fala e querer ser superior a Deus, porque Deus deu uma penalidade para Caim, não é? Mas Deus não matou Caim, Deus não condenou Caim à morte, olha só. E depois, quando é dada a lei do governo para Noé, vem junto a condenação à morte do homicida. Quem derramasse o sangue, o seu sangue seria derramado. Foi a primeira vez que a pena de morte foi estabelecida, lá em Gênesis capítulo 9. Mas aqui, Deus não deu pena de morte para Caim. Não deu, e tinha razão, podia dar.
mas não deu. Queria perdoá-lo, queria preservá-lo. No entanto, esse Lameque, descendente de Caim, com sua audácia, né, ele determina que uma pessoa, um jovem que pise no pé dele já merece morrer. Tanto é que ele matou o jovem que pisou no pé dele. Então aí vem, quando a gente olha a história da humanidade, a gente fala assim, por que tem tanto crime? Está aí, ó, de onde vem tudo isso. Vem disso aí, a raiz já estava ali, toda a maldade humana já estava ali. Porém, Deus, no versículo 26, versículo 25, e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então agora, Sete, depois nasce um filho, chama o seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. E aqui Deus traz então para si uma linhagem de adoradores, de reais adoradores. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.